Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias ao livro de 1 Pedro, capítulo 2. Nós iremos dar continuidade à exposição da carta de 1 Pedro, e nós iremos ler dos versículos 1 ao 10 do capítulo 2 de 1 Pedro. Amém? Diz assim: portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço, e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te damos graça, Senhor. Te damos honra, louvor e glória ao Rei dos Reis, ao Senhor Todo-Poderoso, que merece toda a nossa honra e toda a nossa adoração. Mais uma noite nos encontramos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para estudar a Tua palavra, porque cremos que dela procedem as fontes de vida, porque cremos que é pela Tua palavra que cada um de nós somos revestidos cada vez mais do novo homem, é pelo lavar regenerador da Tua palavra que pessoas são salvas, são regeneradas, são transformadas pelo poder da Tua palavra, mediante a ação do Teu Santo Espírito. É pelo ouvir a Tua palavra que a fé, ela nasce em nossos corações. Por isso, mais uma vez, nos encontramos aqui em Teu nome, reunidos como igreja, para estudar, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Portanto, nós clamamos e rogamos que o Senhor abra o nosso coração para a recepção da Tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, nos dê a iluminação para entendermos a Tua palavra, Senhor.
em nome de Jesus. Faz assim com cada um de nós. E que se a tua vontade e misericórdia estiver sobre mim, Pai, fala a tua igreja através do teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Que nada do que eu venha falar venha de mim, Senhor, mas tudo que venha ser dito nessa noite seja a tua palavra, porque só ela é capaz de edificar a tua igreja. Em nome de Jesus, faz assim para a glória do teu nome. Amém, Senhor. O autor aqui da carta, o apóstolo Pedro, ele vem desde o capítulo 1 falando sobre regeneração. E ele disse que ele nos regenerou para uma viva esperança. Está lá no capítulo 1, versículo 3. Ele falou que nós somos regenerados para uma viva esperança em Cristo Jesus. Amém? Eu estou falando aqui coisas que nós já falamos anteriormente, para que a sua mente seja novamente traga ao assunto, para que a sua mente seja focada ao assunto que nós estamos tratando. E depois dele falar sobre essa viva esperança que está na ressurreição de Jesus, ele diz que nós temos que, por causa dessa esperança em Cristo, suportar as aflições, suportar as perseguições, e não deixar que essas aflições e perseguições façam com que nós venhamos desanimar ou cair da fé em Cristo Jesus. Isso tudo ele fala no começo do capítulo 1, dos versículos 3 até o versículo 12. A partir do versículo 13 do capítulo 1, ele vai falar que essa salvação, ela precisa produzir em nós santidade, que todos aqueles que foram regenerados para uma viva esperança, precisam viver vidas santas, e nós precisamos viver essa vida santa, porque Ele é santo. E consequentemente, ao viver essa vida santa, dos versículos 22 ao 25, nós precisamos aprender a amar o próximo. Então o resumo do capítulo 1 é: nós fomos regenerados para uma viva esperança, nós fomos, por causa dessa regeneração, santificados, e se nós fomos santificados, nós precisamos amar ao nosso próximo. Amém? Amém? Agora, ele vai dizer, aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1, que se nós realmente queremos viver uma vida santa, e se nós realmente quisermos amar o nosso próximo, nós precisamos fazer o que ele vai falar aqui no versículo 1. Acompanha aí, por gentileza. Ele diz: portanto, esse portanto aqui está ligado ao versículo 22, quando ele diz que nós já fomos purificados, por isso amai, um amor fraternal não fingido, e amai uns aos outros de todo o coração. Portanto, versículo 1 do capítulo 2, deixando toda maldade, todo engano, todo fingimento, a inveja e toda difamação. Se nós queremos viver uma vida santa, se nós queremos viver um amor não fingido, se nós queremos amar de todo o nosso coração, nós precisamos nos despir do velho homem, nós precisamos nos despojar de tudo isso que ele acabou de dizer. Nós precisamos nos despojar da maldade, nós precisamos nos despojar do engano, nós precisamos nos despojar do fingimento, da inveja e da difamação, porque se nós vivemos uma vida com maldade, com malícia,
Quando nós vivemos a nossa vida, não apenas com a intenção de fazer o mal, mas quando nós vivemos a nossa vida prejudicando o outro, nós não temos não só a santidade em nós, como nós também não temos o amor pelo próximo. E se a regeneração em Cristo Jesus, ela nos traz santidade, e ela precisa partir para uma prática no amor, para isso eu preciso tirar da minha vida a maldade, a intenção maldosa, a intenção de fazer o mal, e não apenas a intenção, mas a prática desse mal. Quando eu faço alguma coisa que magoa o meu irmão, quando eu ajo de uma certa maneira, nem sempre magoamos com palavras, às vezes magoamos com atitudes. Como você se sente quando quando você fala com alguém e essa pessoa não te responde? Como você se sente? Eu acredito que muito mais do que chateado, a gente se sente menosprezado, a gente se sente desprezado. E esse tipo de atitude é uma atitude maldosa, é uma atitude maliciosa. E essa atitude maldosa e maliciosa não é uma atitude de alguém que vive uma vida santa, ou que vive uma vida de um amor verdadeiro, de um amor fraternal não fingido, de alguém que ama de todo o coração. Então, quando nós praticamos a maldade, quando nós intentamos em nossa mente praticar o mal, nós estamos ou não estamos vivendo o amor fraternal verdadeiro, que é a prática de uma vida santa, que é a prática da vida de alguém que foi regenerado para uma viva esperança, como está escrito lá no versículo 3 do capítulo 1. Então, se nós queremos viver assim, nós precisamos tirar da nossa vida a maldade, a intenção maldosa, os atos que machucam, que magoam, e não apenas os atos, mas as palavras que também magoam. Esse tipo de coisa precisa ser tirado do nosso meio, e precisa ser tirado, irmãos, dentro das nossas casas, precisa ser tirado no nosso convívio como igreja. Os nossos atos, as nossas palavras que machucam, que magoam, que ferem, que faz mal, esse tipo de coisa nós temos que tirar da nossa vida, porque se nós não tirarmos da nossa vida esse tipo de coisa, não amamos e não vivemos uma vida em santidade. Então, deixem toda a maldade, está dizendo aqui o apóstolo Pedro. Se vocês amam de verdade, se vocês são santos de verdade, deixem a maldade, e não apenas a maldade, versículo 1, mas deixem também todo engano, deixem também toda a fraude, deixem também toda a falsidade, deixem também toda a mentira, porque toda mentira é engano, porque toda mentira é fraude, porque toda mentira é falsidade. Eu acho engraçado que nós só não gostamos da mentira quando ela é conosco, porque quando é a gente fazendo, a gente tem desculpas para ela. Não, mas eu não falei a verdade porque a gente sempre tem um porquê para mentir. Mas a gente fica irado quando alguém mente para a gente, para nós. A gente diz assim: eu não acredito que você mentiu para mim. A gente só consegue perceber o quanto a mentira é ruim quando a mentira é conosco. Mas quando somos nós a mentir, a gente sempre arranja uma desculpa.
para que a mentira seja necessária. E ele está dizendo que se nós queremos viver uma vida santa, nós precisamos tirar da nossa vida, do nosso convívio, das nossas atitudes, o engano, a mentira, a falsidade. Nós temos que ser quem somos, e nós somos cristãos, nós somos pessoas que foram regeneradas em Cristo Jesus, amém? Então o engano não pode mais fazer parte da nossa vida, e os enganos mais simples possíveis, irmãos. Por exemplo, você vai sair de casa e o seu filho está chorando, ou melhor, se você sair ele vai chorar, aí o que você faz? Sai escondido ou então engana, não vou sair não, é de quando ele menos percebe você saiu. O que a gente está ensinando? E se quando ele crescer, ele disser para você, não mãe, eu não vou sair não, e quando você menos perceber, ele fugiu. Aí você vai ficar irado, como é que você me enganou? Você disse que não ia sair e saiu. Ele não vai dizer com medo de apanhar, mas na mente dele, mas a senhora não fazia a mesma coisa. Deixe todo engano. Deixe todo engano. Isso não faz parte da nossa vida. As minhas filhas sabem. Se eu disser não, é não. Se eu disser sim, é sim. Hoje aconteceu algo muito engraçado. A Isabela estava assistindo um vídeo no celular e ela sempre trava o celular. Ela aperta um botão e trava. Aí ela vem e me entrega para destravar, porque ela não sabe. Aí eu disse para ela, se você destravar de novo, eu não vou travar mais, não vou destravar mais. Aí ela travou. O que ela fez? Ela não trouxe para mim. Ela levou para a mãe dela. Aí a mãe dela disse assim, leve lá para o seu pai. Ela, não. Por que ela fez isso, irmão? Porque ela sabia que eu não ia destravar. Porque eu tinha dito para ela que se ela travasse eu não destravaria mais. E ela sabia que era verdade. Porque quando eu falo sim é sim, quando eu digo não é não. Esses são valores que eu tento ensinar para as minhas filhas. Porque a gente, como cristão, regenerados em Cristo Jesus, não podemos ter em nossas vidas o engano. Porque hoje é algo pequeno, amanhã pode se tornar algo muito grande. Ou você acha que alguém que hoje rouba milhões, ele começou roubando milhões? Ele começou de baixo. Ele começou enganando com pouco. Então essa atitude de engano, de enganar, de mentir, de fraudar, de ser falso, de falsificar, tudo isso não faz parte da nossa vida cristã. Porque nós fomos regenerados em Cristo Jesus. E somos somos pessoas que vivem vidas santas. Por isso a maldade não pode fazer parte da nossa vida. Por isso o engano não pode fazer parte da nossa vida. Por isso o fingimento, como está aí na sua Bíblia, que é o próximo item. Deixe todo o engano e deixem todo fingimento. Não seja hipócrita. Porque isso não faz parte da nossa vida como cristão. Nós temos que ser o que somos. E deixa eu fazer aqui um parêntese. Quando eu digo que você tem que ser o que você é, e que a gente tem que ser o que somos, eu não estou dizendo para você ser uma pessoa
a pessoa ruim que você é. Por exemplo, eu falo na cara mesmo. Então eu sou assim, então eu tenho que ser assim. Não, se Jesus lhe restaurou, você mudou. Amém? Então você tem que ser aquilo que Ele fez de você, em todo lugar. Não estou dizendo para você ser aquilo que você era. Eu estou dizendo para você ser aquilo que Cristo fez de você. Uma nova criatura, um novo ser humano, alguém à imagem e semelhança de Jesus, que foi criado na semente de Jesus, e não na semente de Adão. Uma nova criatura, uma nova criação a partir de Cristo. É isso que nós temos que ser aqui e em qualquer lugar. Por isso, o fingimento não faz parte da nossa vida cristã. Por isso que a hipocrisia não faz parte da vida cristã. Nós temos que ser o que somos aqui, em casa, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Amém? Se não somos assim, não somos santos, não estamos vivendo vidas santas e não estamos amando o próximo, porque estamos passando para ele uma imagem que não é a imagem que nós somos, daquilo que somos de verdade. E não amamos porque estamos fingindo ser aquilo que não somos. Versículo 1 ainda. Portanto, lá do começo, deixando toda maldade, todo engano, todo fingimento e toda inveja. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. A inveja aqui não é apenas você, o sentido aqui não é você desejar aquilo que você viu alguém ter. Não é esse o sentido. A inveja aqui, o sentido é você ver que o seu irmão conseguiu algo e você não conseguir ficar feliz ou grato a Deus por aquilo que ele conseguiu. Isso é inveja. Você fica até com raiva daquilo que ele conquistou e você não. Esse é o sentido aqui da inveja. Não é você, Jacinto, eu queria ter um carro igual ao teu. Isso não é inveja. Inveja seria, meu Deus, como é que pode, o Jacinto comprou esse carro, ah, que raiva. Isso é inveja. Esse é o sentido aqui da inveja. Quando vemos um irmão alcançar um objetivo que ele almejava, nós temos que agradecer a Deus, porque Deus foi benevolente com ele, e nós temos que nos alegrar com ele. Alegrem-se com os que se alegram, não é isso que a palavra diz? Então, a inveja não pode fazer parte da nossa vida. Às vezes a gente vê um irmão conseguindo uma coisa boa, passou na faculdade, né? E o filho do irmão passou na faculdade, e ele está todo feliz, querendo compartilhar isso com toda a igreja, e aí ele chega e fala para nós, e aí a gente diz, deveria ter sido o meu. Não. Amém, irmão. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe o seu filho por ter conseguido entrar na faculdade. Oriente ele para ele manter a fé, porque lá na faculdade está difícil. Mas oriente, graças a Deus. E que quando ele se formar, ele consiga exercer a profissão dele para a glória de Deus. A inveja não faz parte da nossa vida cristã, irmãos. Não deve fazer. Porque quando a gente faz isso, nós não amamos de todo o nosso coração. Nós não estamos agindo com amor fraternal. E não estamos sendo santos. Amém? Está sendo claro isso, irmãos?
E por fim, ele diz: deixa a maldade, o engano, o fingimento, a inveja e toda difamação. A difamação é qualquer declaração que você faça que vai prejudicar a imagem de alguém. Você lembra dos 10 mandamentos que foram pregados aqui durante 2 domingos? Qual é o penúltimo mandamento, o 9º mandamento? Eu estou sorrindo porque segunda-feira agora eu passei uma prova para os meus alunos e uma das questões era sobre o Pentateuco. A disciplina era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E uma das questões era: escreva os 10 mandamentos em ordem. Uma pessoa conseguiu. A gente até sabe os 10 mandamentos, mas bota em ordem. E aí eu estou perguntando aqui qual é o 9º mandamento. O 9º mandamento é: não levante falso testemunho. Não levante falso testemunho. O que é que ele está dizendo aqui? Tire, deixe toda difamação. Não declare, não fale nada que vai prejudicar alguém, que vai difamar alguém, que vai fazer com que essa pessoa seja mal falada, mal vista. Tire isso do seu meio, tire isso da sua vida. Não fale nada que vai prejudicar alguém, que vai prejudicar as pessoas. Em outras palavras, né? A gente poderia ser bem mais claro aqui, ou seja, deixe de fofoca. É disso que ele está falando, deixe de fofoca. Não falem uns dos outros. Quando eu estava estudando sobre os 10 mandamentos, eu percebi que tem uma relação muito íntima entre o 9º mandamento e o 3º mandamento. Qual é o 3º mandamento? Se o 9º mandamento é: não levante falso testemunho, ou seja, não fale mal de ninguém, não difame o nome de ninguém, o 3º mandamento é: o 3º mandamento é: não tomarás o nome do Senhor em vão. Por que esses 2 mandamentos têm em comum? Porque os 2 estão falando de nome, de reputação. Não fale nome do Senhor em vão, proteja o nome do Senhor. Não levante falso testemunho, proteja o nome do seu irmão. Esses 2 mandamentos têm relação. Então, portanto, deixe toda a difamação, não fale mal de ninguém, ou seja, não vamos ficar com fofoca. Amém? Em contrapartida, versículo 2, enquanto no versículo 1 ele diz que nós temos que deixar a maldade, deixar o engano, deixar o fingimento, deixar a inveja e deixar a difamação, no versículo 2 ele vai começar dizendo: desejai. Olhe a conexão entre os 2 versículos. O primeiro versículo começa dizendo: deixe. O segundo versículo começa dizendo: deseje. É aquilo que você tem que jogar fora e aquilo que agora você tem que trazer para você. Aquilo que você tem que desejar. Se antes você desejava a maldade, se antes você desejava o engano, o fingimento, a inveja, a difamação, agora você vai desejar o quê? Vai desejar o quê? Versículo 2: o puro leite espiritual.
Desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Essa aqui é uma metáfora. E a ideia aqui nem é mesmo de novos convertidos. Aqui não é a mesma ideia lá de Hebreus, quando ele diz: olha, quando vocês já deveriam ser mestres, vocês ainda estão tomando leite. Não é esse o sentido, não é essa a ideia aqui. A ideia é que nós devemos desejar o leite, como bebês desejam o leite. E o que seria esse leite? O leite é aquilo que alimenta o bebê, é aquilo que faz o bebê ser alimentado e crescer. E tal qual um bebê desesperadamente, ele deseja esse leite, nós também devemos desejar o leite espiritual. E que leite espiritual é esse? A palavra, porque é ela que nos alimenta, é ela que vai nos fazer crescer, como ele fala no versículo 2. É a palavra de Deus que nos traz o crescimento, é a palavra de Deus que nos traz o alimento. É por isso que nós temos que desejar essa palavra, como bebês recém-nascidos desejam leite. Como é que bebês desejam leite? Como é que eles desejam leite? Quando ele está com fome, o que ele faz? Chora. Ele não só chora, não. Ele fica desesperado. Ele faz um escândalo. Ele acorda todo mundo. E enquanto ninguém vem com leite, ele continua chorando até tomar o leite. Ele continua em desespero, ele continua em fome, ele continua em escândalo, até que alguém o alimente. Assim deve ser todos nós, com leite, com a palavra, com o alimento, devemos desejá-la desesperadamente, escandalosamente, até que sejamos alimentados por ela. E um detalhe: quantas vezes alimentamos o bebê? Uma vez por semana? E por que a gente só pega na Bíblia quando vem para os cultos? Se a gente tem que se alimentar tal qual bebês, por que nós nos alimentamos apenas 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? Uma criança seria saudável e cresceria com saúde, se alimentando 3 vezes por semana? Ela seria desnutrida, se não viesse a falecer. E aí talvez seja esse o motivo pelo qual muitos têm andado tal quais pessoas mortas, porque não têm se alimentado das Escrituras, não têm uma fé fortalecida, porque não têm desejado esse leite, como bebês, desesperadamente, e têm se alimentado 2, 3 vezes por semana, às vezes uma, os domingos, e quando ficam prestando atenção. É incrível como ele está fazendo aqui essa comparação, e ela é algo fantástico. O que falta para nós? Nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos que é a palavra que nos alimenta, nós sabemos disso. Então o que falta para nós? O que falta? O
que falta? Praticar. E essa resposta levanta uma outra pergunta: se só falta para nós praticar, o que tem nos impedido? Nós temos tido, irmãos, o contato diário com as Escrituras, o chamado pão diário, o chamado o momento a sós com Deus, o chamado devocional. Como é que anda a nossa vida? De leitura, de oração. Nós temos desejado, como bebês, esse leite. O contraste aqui, irmãos, ele é muito visível. Não adianta, preste atenção, deixarmos essas coisas, se não nos alimentarmos da outra. Não adianta deixarmos tudo que está escrito no versículo 1, se não nos alimentarmos do que está escrito no versículo 2. Porque se deixarmos de nos alimentar, tudo aquilo que nós praticávamos, voltaremos a praticar. A gente pode deixar a maldade, deixar o engano, o fingimento, a inveja e a difamação, mas se não nos alimentarmos da palavra, voltaremos a praticar tudo isso. Vocês entendem isso, irmãos? Amém? E aí ele diz que nós temos que nos alimentar do leite, mas preste atenção que tem um detalhe aqui. Não é qualquer leite. Não é um leite qualquer. Que leite é? Um leite puro, genuíno. Não é qualquer coisa. É por isso que nós labutamos, é por isso que nós nos esforçamos para pregar a palavra de Deus, sem alteração, porque se tem algo que vai transformar a sua vida e a minha, é a palavra, mas só a palavra, sem alteração, sem adulteração, a palavra genuína, a palavra pura. Eu fico muito feliz quando alguém ouve uma pregação, alguém aqui da igreja. Fico muito feliz quando alguém aqui da congregação ouve uma pregação e consegue identificar o ensino errado que tiver naquela pregação. Fico muito feliz com isso. Por outro lado, também fico muito triste quando alguém não consegue identificar isso. Quando alguém posta alguma coisa e aquela frase ali é totalmente antibíblica, mas a pessoa nem percebeu e postou. Isso me deixa profundamente entristecido, porque eu fico pensando se essas pessoas estão aprendendo de verdade. O Danilo, que nem está aqui, ele diz que quando vê essas coisas, ele diz que pensa logo em mim, ele diz que pensa assim: a gastrite doendo-se. Porque isso me entristece profundamente. E o que ele está dizendo aqui, eu estou falando isso porque o que ele está dizendo aqui é que nós temos que desejar o leite puro, genuíno, sem adulterações. Um leite, se fosse numa fazenda, nós chamaríamos o leite de quê? Tirado na hora, de mungido, né? Não é ungido. O leite mungido, sem piaba, né? Porque o leite, o pessoal bota mais água do que leite. Então, um alimento puro. É disso que ele está falando. É disso que nós falamos a cada instante aqui. De nós sabermos identificar o ensinamento contrário às Escrituras.
Eu fico feliz também quando alguém liga para mim ou me manda uma mensagem perguntando o que eu acho sobre determinada coisa. Pensa, o que é que tu acha disso aqui? E aí eu dou uma olhada e digo, olha, isso aqui não é bíblico, ou então não, tá beleza, tá, é bíblico. Mas nós precisamos conseguir identificar, irmãos, se aquele alimento é puro ou não. Eu li um livro do Hernandes Dias Lopes, cujo título é Morte na Panela. Um título muito curioso. Mas o livro é sobre o profeta o profeta Eliseu. Ele vai preparar um alimento e ele manda um dos discípulos dele no mato. Preste atenção a essa história. Colher algumas raízes e colocar dentro de uma panela para fazer uma sopa. E aí esses discípulos vão e pegam as raízes, eles colocam lá na panela e fazem um ensopado. De repente alguém percebeu que no meio daquelas raízes veio uma venenosa. E alguém grita para o profeta Eliseu: morte na panela, homem de Deus. E aquilo que serviria para alimentá-los iria matá-los. E aí Eliseu faz o que ele tem que fazer lá, e aí todo mundo come e ninguém morre. Mas a ideia do livro do Hernandes é aquilo que é pregado nos púlpitos, que deveria alimentar, pode nos matar, porque não é puro, é veneno para a nossa alma. E nós precisamos aprender a identificar quando o ensino é ou não é bíblico, porque se o ensino não for bíblico, ele não nos alimentará, ele nos matará, assim como estava lá a morte na panela. Então, irmãos, eu suplico, vamos nos alimentar do puro leite, do leite genuíno, da palavra de Deus sem adulteração. Vamos acabar de uma vez por todas com esses clichês evangélicos que a gente está vendo em todo lugar. Vamos acabar com isso. Eu vou vencer, eu vou conquistar, Deus vai me dar. Deus não é nosso servo para nos dar nada, não. Se ele fizer, é pela misericórdia dele. Amém? Vamos aprender a identificar, porque a gente tem trabalho para fazer. Nós temos que pregar o Evangelho, amém? Mas nós temos que pregar o Evangelho puro, sem adulteração. Versículo 3. Ele termina, o versículo 2: a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Ele está fazendo aqui uma citação do Salmo 34. Vá lá para o Salmo 34, versículo 8, bem rapidinho. Salmo 34, versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. E aí no versículo 3 lá, ele está dizendo justamente isso: se é que vocês provaram que o Senhor é bom, se é que vocês conseguiram identificar que o Senhor é bom, desejem esse leite espiritual, porque Ele é bom, se é que vocês provaram a bondade dEle.
Se é que de fato a vontade dele, a bondade dele foi provada por vocês, porque se vocês já provaram dessa bondade, vocês saberão o quanto ele é bom e o quanto a palavra dele alimenta. É isso que ele está falando. Versículo 4. Aí ele começa o versículo 4. Versículos 4 ao 8. Diz assim: chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como pedra espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como pedra principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Ele estava falando sobre crescimento. Ele estava dizendo que nós temos que desejar o crescimento como bebês desejam o leite. E se nós queremos ser edificados, se nós queremos crescer, nós temos que nos achegar a Ele, porque Ele é a pedra viva, Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra principal, Ele é o alicerce. E se nós queremos edificar a nossa vida, nós temos que nos achegar à pedra que é Jesus, o alicerce que é Jesus, porque a nossa vida só pode ser edificada em Cristo Jesus. Nós queremos ser edificados? Se achegue a Ele, porque Ele é a pedra viva, Ele é a pedra principal. E aí ele faz a citação aqui de Isaías: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal, o alicerce. E é sobre essa pedra que nós somos edificados. E ele vai dizer que nós também somos, versículo 5, pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Vós, versículo 5, vós também como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Preste atenção aqui. Nós costumamos dizer que nós somos templos do Espírito, não é verdade? Mas não é templos, nós somos juntos o templo do Espírito Santo. Cada um de nós é uma pedra que compõe esse edifício que é o corpo de Cristo. Nós somos as pedras que compõem o edifício, que compõem o templo do Espírito Santo. E eu quero que você entenda o porquê que é tão importante, tão necessário nós estarmos em comunhão, nós termos uma comunhão sólida e firme, porque nós somos pedras vivas que juntos constituem o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, ele vai dizer que vós sois o templo, no singular, do Espírito. Vós sois o templo do Espírito. E preste atenção que eu não estou dizendo aqui
que o Espírito Santo não habita individualmente em cada um de nós. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós, juntos, a gente compõe como pedras, com a nossa comunhão. Nós compomos o templo, o corpo, a igreja, da qual o Espírito Santo habita. Juntos. Por isso que é importante a nossa comunhão. Quantos tijolos tem aqui nessas paredes? Quantos tijolos tem aqui? Se eu tirar um, vai fazer falta? Por quê? Nós somos pedras desse edifício. Versículo 5, olha aí na sua Bíblia. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Nós somos pedras que compõem, que são edificados, que edificam essa casa espiritual, esse templo do Senhor Jesus Cristo. E quem é o alicerce dessa casa? Quem é o alicerce? Jesus. Então, se nós quisermos ser edificados como casas espirituais, nós temos, versículo 4, que nos achegar a Ele, que é a pedra viva, a pedra que mantém todo o alicerce, que mantém todo o edifício em pé, é Jesus. Amém? Se nós queremos ser edificados, se nós queremos viver vidas santas, se nós queremos amar uns aos outros, nós precisamos nos achegar a Jesus. Sabe quando todos nós estaremos em comunhão, numa comunhão plena e verdadeira? Quando todos nós estivermos buscando juntos o Senhor Jesus, com o mesmo objetivo, de servi-lo, de amá-lo, de adorá-lo, de fazer a vontade dEle. Aí, tudo isso que nós falamos nos versículos 1 e 2, vai ser fácil, porque se nós temos o mesmo objetivo de buscar e servir a esse Jesus, se nós temos o mesmo objetivo de amar esse Jesus, nós iremos deixar a maldade, o engano, o fingimento, a inveja, a difamação, e vamos desejar cada vez mais a palavra dEle em nossas vidas, e aí seremos edificados como casa espiritual do nosso Deus. Amém? E para finalizar, versículos 9 e 10. Mas vós, ele estava dizendo, ele termina no versículo 8, porque ele diz que para nós essa pedra é preciosa, a pedra que é Jesus. Mas para aqueles que desobedecem, essa pedra que para nós é o alicerce, para aqueles que não obedecem e tropeçam na palavra, essa pedra ela causa tropeço e queda. Jesus, ele é o alicerce para aqueles que creem, mas para aqueles que não creem na palavra de Deus e que rejeitam a palavra de Deus, essa pedra que é Jesus, ela é uma pedra de tropeço. Não que ele seja tropeço, mas porque as pessoas tropeçam porque não obedecem a palavra. E aí, como ele termina dizendo isso, ele vai dizer, versículo 9: mas vós sois raça, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. É engraçado que esse versículo aqui, Deus já havia falado antes. Ele falou lá no começo, quando ele tirou o povo do deserto, lá em Êxodo. Ele disse isso para o povo. Quer ver falar? Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 5. Versículos 5 e 6, Êxodo 19, amém?
Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz, se vocês ouvirem a minha palavra, é isso que ele está dizendo, é a mesma coisa que Pedro está falando lá. Se vocês ouvirem a minha voz, só que Pedro, em vez de dizer voz, ele falou palavra, guardam e guardarem a minha aliança, serei propriedade exclusiva. Sereis minha propriedade exclusiva, dentre todos os povos, que toda a terra é minha, porque toda a terra é minha. Versículo 6: mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falará aos israelitas. O que Pedro está dizendo aqui no versículo 9? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A promessa de Deus para o povo, para a nação, ela se cumpre em Jesus, que é a pedra angular, que é o alicerce de toda a casa espiritual, de todo o povo de Deus. E esse povo de Deus, que é geração eleita, sacerdócio real e nação santa, Deus os chamou para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Preste atenção. O que significa dizer que nós somos um reino de sacerdotes? Ele diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real. O que isso significa? Isso é muito importante. Significa dizer que cada um de vocês é um sacerdote. No reino de Deus, todos são sacerdotes. E o nosso Senhor Jesus é o sumo sacerdote. O que isso significa? Significa dizer que através do nosso sumo sacerdote, todos nós que somos sacerdotes, temos acesso direto e livre ao Pai. Isso significa dizer que a sua oração, ela é tão poderosa e tão importante e tão necessária do que a minha, do que a oração do líder. Você não precisa dizer: eu queria que você orasse porque a sua oração é mais poderosa. Não! Porque você é um sacerdote. Todos no reino de Deus são sacerdotes. E a sua oração tem tanto valor e tanto poder e tanta eficácia quanto a oração de qualquer um outro. Porque muito pode pela sua eficácia a oração do justo. Todos somos todos somos sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. Por isso essa história, irmãos, de cobertura espiritual não existe. Não existe, porque a nossa cobertura espiritual é Jesus. Porque todos somos sacerdotes. Todos temos o mesmo acesso. Por isso que não faz sentido. Se nós tivermos um mediador entre nós e Deus, voltamos ao judaísmo, onde o povo só tinha acesso a Deus mediante o sacerdote. Só que agora, naquela época, o povo tinha acesso a Deus mediante o sacerdote, só que agora todos são sacerdotes. Por isso todos têm acesso, através do nosso sumo sacerdote, que é Jesus. E esse reino de sacerdote que somos nós precisamos anunciar as grandezas desse Deus, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E ele conclui: antigamente, vocês não eram povo, mas agora, vocês são povo de Deus. Não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Amém?
Antes não éramos povo de Deus, porque não somos gentios, nós somos gentios, não somos judeus. Mas em Cristo, Deus fez um só povo, tanto judeu como gentios. Antes não éramos povo, agora somos povo de Deus. Antes não tínhamos misericórdia de Deus, agora a misericórdia de Deus nos alcançou através de Cristo Jesus. Amém? O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que enquanto nós tivermos a velha natureza, enquanto nós tivermos do velho homem, nós jamais seremos santos ou amaremos o nosso próximo verdadeiramente. Nós aprendemos que se nós quisermos amadurecer e crescer e ser edificados, nós só faremos isso, só seremos edificados pela palavra de Deus pura, genuína, sem adulteração. E nós aprendemos que o nosso Senhor Jesus, Ele é o alicerce para o fundamento da casa espiritual que somos todos nós juntos. Foi isso que nós aprendemos. Portanto, irmãos, se vocês foram regenerados, sejam santos. Se vocês são santos, amem. E se vocês querem amar, joguem fora tudo aquilo que nos impede de amar. E queiram a palavra de Deus, pois só ela nos edifica. Amém? E nós seremos rochas vivas, sobre o verdadeiro alicerce e o verdadeiro fundamento, que é Jesus. E nós seremos um reino de sacerdote, porque antes não éramos povo, mas hoje nós somos o povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Sacerdote que somos nós precisamos anunciar as grandezas desse Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E ele conclui: antigamente vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Amém? Antes não éramos povo de Deus, porque não somos gentios, nós somos gentios, não somos judeus. Mas em Cristo, Deus fez um só povo, tanto judeu como gentios. Antes não éramos povo, agora somos povo de Deus. Antes não tínhamos misericórdia de Deus, agora a misericórdia de Deus nos alcançou através de Cristo Jesus. Amém? O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que enquanto nós tivermos a velha natureza, enquanto nós tivermos do velho homem, nós jamais seremos santos ou amaremos o nosso próximo verdadeiramente. Nós aprendemos que se nós quisermos amadurecer e crescer e ser edificados, nós só faremos isso, só seremos edificados pela palavra de Deus pura, genuína, sem adulteração. E nós aprendemos que o nosso Senhor Jesus, Ele é o alicerce para o fundamento da casa espiritual que somos todos nós juntos. Foi isso que nós aprendemos. Portanto, irmãos, se vocês foram regenerados, sejam santos. Se vocês são santos, amem. E se vocês querem amar, joguem fora tudo aquilo que nos impede de amar. E queiram a palavra de Deus, pois só ela nos edifica. Amém? E nós seremos rochas vivas, sobre o verdadeiro alicerce e o verdadeiro fundamento, que é Jesus.
E nós seremos um reino de sacerdote, porque antes não éramos povo, mas hoje nós somos o povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar.